crianças, bom dia! Vamos começar nossas aulas de hoje. Hoje nós vamos ter aula de português, história e geografia. Então vocês peguem logo os livros, tá? Livro, caderno, lápis, para ficar tudo no jeito para assistir a aula. Nós vamos começar com o livro de português, esse livro aqui, livro de português. Então, vocês pegam o livro de português e abram na página 37. Página 37 do livro de português, tá? Vão observando as páginas para abrir o livro nas páginas corretas, tá bom? Na página 37, tem estudo da língua, ordem alfabética. Vocês sabem qual é a ordem alfabética correta? Vocês podem observar aqui na sala que nós temos uma árvore com as letras do alfabeto, só que essas letras estão todas embaralhadas. Não estão na ordem correta. Estão todas juntas, não é isso? Para colocar essas letras na ordem correta, vocês podem observar o alfabeto. Ele está aqui escrito na ordem correta. Começa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, essa é a ordem correta do alfabeto, certo? Então, como fala aqui, ordem alfabética. Então, a ordem correta do alfabeto é essa. Se vocês tiverem dúvida na hora de resolver a atividade sobre a ordem correta do alfabeto, vocês podem ir na página 41 do livro de vocês, que vocês vão encontrar o alfabeto escrito na ordem correta, tá? Aí nós temos as questõezinhas para responder. A primeira questão é o seguinte: leia uma página de um diário de classe, usado nas escolas para registrar os nomes, a presença e a nota dos alunos. Aqui nós temos uma lista do diário de classe, que é a lista que a gente utiliza aqui na escola para anotar a presença de vocês e as notas. E ela está escrita de ordem alfabética. Eu acho que vocês já observaram que na frequência, o nome de vocês vem escrito pela ordem alfabética. Quem tem a primeira letra do nome com A é o primeiro aluno da frequência. Letra B, segundo e assim sucessivamente, na ordem alfabética. Em que lugares a gente pode encontrar outros nomes escritos em ordem alfabética? Nas agendas de telefone, nas bibliotecas, os livros são separados por ordem alfabética. Para ser mais fácil de encontrar. Tudo isso a gente utiliza a ordem alfabética, aquela ordem correta que Tia falou no começo. Aí na primeira questão é o seguinte: leia essa página dos nomes dos alunos e os nomes dos alunos foram organizados seguindo uma ordem. Que ordem é essa? Qual é essa ordem em que está escrito os nomes dos alunos? Tia falou que a ordem o quê? Pense aí e responda. Tia já falou a resposta dessa daqui, tá? Aí na página 38, continua as perguntas. Temos a segunda questão. A imagem abaixo é de uma agenda telefônica, lista de contatos, de um aparelho de telefone celular. No celular de vocês também, quando vocês salvam o nome das pessoas na agenda, esses nomes ficam em ordem alfabética. A letra A. O que registramos em agenda telefônica? O que a gente registra nessas agendas telefônicas? O nome e os números da pessoa, não é isso? Como essa lista de contatos aparece na tela de um telefone celular? Essa lista aparece lá em ordem alfabética, será? Ou é pelos números? Letra C. Por que elas são organizadas assim? Por que essas listas são organizadas assim? Elas aparecem
em ordem alfabética. Por que ela é organizada em ordem alfabética? Será que é para organizar melhor? Será que é mais fácil da gente encontrar o nome quando está procurando? Marque com X. Outros exemplos de utilização de ordem alfabética. A gente utiliza a ordem alfabética para organizar os livros na biblioteca, para as frutas em supermercado, palavras em um dicionário, produtos em uma lista de compras, remédio em uma farmácia. Aí temos 3 alternativas que vocês vão marcar o X. Vocês vão ler com atenção e vão identificar essas 3 alternativas que vocês vão marcar o X, tá? A letra B. O motivo de usar a ordem alfabética é deixar tudo mais bonito ou para que seja fácil de encontrar o que queremos? Vocês marcam o X aí também na que vocês acham que está correta. A quarta questão. Leia alguns nomes registrados no diário de classe. Temos o nome aqui. Arthur, Bruno e Camila. Marque a resposta correta. Esses nomes começam com a mesma letra ou letras diferentes? As letras que começam esse nome são as mesmas ou são letras diferentes? Pinte de uma cor clara a letra que foi considerada para escrever esses nomes em ordem alfabética. Quais foram essas letras aqui que está sendo considerada em ordem alfabética? Vocês vão pintar com lápis claro. Qualquer coisa pode só pintar com lápis de escrever. Observe estes nomes. Aqui temos o nome de Gabriela e Giovana. Vocês observam que Gabriela e Giovana, os dois nomes começam com a letra G. A primeira letra desse nome é igual? Que letra foi considerada para escrevê-lo em ordem alfabética? Como as duas primeiras letras do nome são iguais, a gente considera a segunda letra. Em Gabriela, a primeira letra é um G e a segunda é um A. Em Giovana, a primeira é um G e a segunda o I. O A é primeiro do que o I, então a gente vai considerar a segunda letra. Então nós vamos considerar a letra A como a primeira letra e a letra I como a segunda. Na página 40, são questões do mesmo jeito dessas que Tia está explicando, com só mudando os nomes. Vocês vão lendo aí com atenção e resolvendo, tá? E na página 41, nós temos aqui traçando letras. Nós temos o alfabeto, escrito na ordem correta, e ele está escrito com a letra cursiva. Nós vamos começar a utilizar o caderno de pauta dupla, como o Tia já falou. Antes da gente começar, o Tia vai mandar umas atividades já feitas nesse caderno para vocês copiar, observar como é que escreve essas palavrinhas, as letras cursivas, entre as linhas, para ficar mais simples para vocês. E hoje aqui nós temos na página 41 o alfabeto com letra cursiva. Vocês vão observar aqui, ó, está na primeira linha, escrito correto. Agora é a vez de vocês escrever aqui na segunda linha. Observe como as letras estão escritas na posição correta em cima da linha. Quando sobe e desce, escrevam nessa linha aqui abaixo. Tá certo? E aqui a atividade de português por hoje. Bem simples. Façam com atenção e caprichem na escrita. E continuando, nós vamos para a aula de geografia. Na aula de geografia, vocês peguem esse livro aqui, ó, o livro de geografia. O livro quando tem a explicação, é esse que tem a capa diferente, é o modelo da capa diferente. Vocês peguem esse livro e abram na página 15. Representando os lugares. Existem diferentes maneiras de conhecer a organização dos lugares. Podemos caminhar por eles, observando os aspectos naturais e os aspectos criados pela ação humana. Nesse caso, podemos identificar diversos detalhes das paisagens, mas não temos a visão do todo. A gente anda
pelos lugares, mas não consegue ter observação de um lugar em todo, né? Sempre tem alguma paisagem que a gente não consegue observar. Se observarmos a paisagem do alto de um avião ou de um topo de um prédio, por exemplo, podemos ter uma visão mais ampla das paisagens de um determinado lugar. Nesse caso, perdemos os detalhes, mas temos a visão de todo. Ó, aqui é uma paisagem, é uma imagem vista de cima, do topo. Eu estou em cima de um avião observando a paisagem de cima. Se a gente está aqui no lugar observando o lugar aqui de baixo, você consegue ver somente ao seu redor. Consegue ver as coisas com mais nitidez. Só que não consegue observar aquela paisagem toda, como está mostrado aqui na figura. Estando de um lugar alto, de um prédio, de um avião, você vai conseguir observar essa imagem toda, a paisagem toda, completa. Mas não consegue observar tudo minuciosamente, ver as coisas mais de perto. Aqui nós temos duas vistas, ó, que é uma vista aérea da região Andaluzia, Comunidade Autônoma do Sul da Espanha. E a vista aérea da Vila Isabiá, na Malásia, na ilha Borneo. Nós temos essas duas vistas que são vistas completamente diferentes, não é? As fotografias apresentadas podem ter sido registradas por equipamentos instalados em aeronaves, como aviões ou drones. Drones são aquele tipo de aeronave não tripulada, que é controlada por controle remoto, né? A imagem 1 foi tirada do alto e de lado, oferecendo a visão oblíqua. Ó, vocês conseguem ver a imagem aqui de cima, do alto e do lado. A imagem 2 foi tirada apenas de cima para baixo, mostrando uma visão vertical da paisagem. Aqui vocês conseguem ver de cima e do lado. Essa daqui somente a parte de cima da imagem. Outra maneira de conhecermos os locais é por meio de representações cartográficas, como croquis, plantas, mapas e maquetes. Os croquis são desenhos feitos à mão, sem muita preocupação com os detalhes. As plantas são desenhadas mais detalhadas, feito com base de uma visão vertical para representar espaço entre as casas, edifícios e praças. Geralmente, elas representam espaços menores que os mapas e podem mostrar cidades, países e até continentes. As maquetes, elas são miniaturas dos locais, elas podem ser feitas com diversos materiais. Temos uma maneira de fazer maquetes utilizando materiais reciclados. As representações cartográficas mostram muitas informações. Veja a planta ao lado. Aqui nós temos um desenho de uma planta. Aqui uma maquete feita de papel, material reciclado, ó, a maquete. E aqui um desenho de uma planta. Aí temos aí as questões na página 17, que é para vocês responder. São bem simples. A primeira questão, completa a legenda abaixo com o significado dos símbolos utilizados na planta da página anterior. Nós temos aqui a planta da página anterior. Esse desenho aqui representa um campo de futebol. Esse aqui, as construções. O terceiro desenho, que é só uma partinha verde, representa árvore. E esse aqui, as ruas. Utilizando um dicionário, pesquisa o significado dos termos. Vocês vão procurar no dicionário. Se vocês não estiverem com o dicionário aí, procure no dicionário, pesquise no celular. O significado de bidimensional e tridimensional. Aqui tem sala de aula, converse com professores, colegas sobre exemplos de elementos bidimensionais e tridimensionais. Vocês vão procurar o significado dessas palavras e na nossa próxima aula online nós vamos conversar sobre esse assunto. Procure o significado dessas palavras e escrevam aí, tá?
A terceira, de acordo com o que você aprendeu sobre representações cartográficas, cite um exemplo de representação bidimensional do espaço e um exemplo de representação tridimensional no espaço. Tia vai deixar vocês pesquisar essas palavras para vocês responderem essas perguntas. Porque quando vocês forem pesquisar no dicionário, vocês vão aprender mais. Então, vocês pesquisem essas palavrinhas no dicionário para responder essa atividade, tá certo? E respirem, conte até 10 e né? Vamos para a nossa aula, nossa última aula de hoje, que é a aula de História. Ó, aula de História, livro de História, esse menino na capa. E abram na página 18. História é na página 18. As crianças na cidade hoje. Com o aumento do número de pessoas, a vida nas cidades também mudou. As crianças não estavam preparadas para receber tantos novos moradores e por isso foi necessária a construção de novas moradias. Prédios e casas foram construídos, mas nem sempre com as condições adequadas de segurança. Muita gente, por exemplo, foi morar em encostos de morros ou próximo a rios e represas, que são áreas de proteção ambiental. Como as cidades elas não estavam preparadas para o número de moradores que tem hoje. Como esse número foi aumentando, as pessoas foram construindo casas em locais de risco. Construindo casas em morros, perto assim de rios, que quando chove alaga, em lugares que são mais baixos também, que não são próprios para construções. Como não tinha espaço para construir nos locais adequados, as pessoas foram construindo nos locais inadequados. Além disso, a necessidade de novas construções muda o modo como o espaço das cidades é ocupado. Se antes havia espaço para as crianças brincarem nas ruas, por exemplo, hoje não há mais, pois as ruas estão formadas por prédios e avenidas por onde passam carros e outros meios de transporte. Isso acontece sobretudo nas cidades grandes, que são as que concentram a maior quantidade de pessoas. Então, assim, como vocês sabem, não é mais possível as crianças brincar na rua. Vocês, né? Ter a tranquilidade para brincar na rua. Por quê? Tem muitas construções, muito movimento de carros. Então, não é seguro você brincar na rua. As crianças da cidade têm experiências diferentes de acordo com o lugar onde vivem. Nas cidades pequenas é comum as crianças brincarem mais nas ruas. Assim, tem ruas que são mais calmas, né? Que a gente costuma ver crianças brincando. Tem outras ruas que são muito movimentadas. É impossível a gente ver criança brincando. Nas grandes cidades, os espaços da rua são substituídos por parques, praças e jardins públicos. Em muitos parques, por exemplo, as famílias participam das diversões. Fazem caminhada, andam de bicicleta e as crianças vão brincar lá nesses locais, nas praças. Cada dia mais, as crianças da cidade vivem em condomínios, aqueles prédios fechados. Aqui na página 20 a gente observa a foto de um condomínio. Nos condomínios é espaço para brincadeira e grupos de crianças. E o grupo de crianças é grande. Veja o depoimento a seguir. Aqui na página 20 nós vamos ver um depoimento de uma criança que mora em um condomínio. Nos condomínios, tem esses locais que são para as crianças brincar. Só que também é um grande número de crianças. Há muitos lugares para a gente se esconder. Embaixo dos carros, em cima das árvores e até na casa da árvore. Diversão garantida também é acampar ou fazer piquenique com os amigos no quintal. Minha mãe não fica preocupada. O condomínio é um lugar fechado e tem a praça para as crianças brincar lá.
E aqui é um depoimento de Annalice, que ela mora em um condomínio. Porém, os condomínios não são um tipo de moradia acessível a todas as pessoas. Porque assim, o condomínio geralmente tem um custo mais caro para a pessoa morar lá. Assim, apesar do número de construções da cidade aumentar a cada dia, muitas pessoas não encontram lugar para viver. Vocês sabem que tem muita gente que não tem lugar para morar. Apesar desse número alto de construções estar aumentando, mas tem pessoas que não têm uma moradia. Famílias sem tetos, como são chamadas, ocupam edifícios vazios e se instalam nele, às vezes sem condições de viver com tranquilidade, porque essas construções não oferecem segurança. Muitas pessoas também vivem em comunidades ou acampamentos organizados em áreas periféricas das cidades. Em alguns lugares, não há condições de higiene e segurança para a vida das famílias. Aqui também na página 20, nós temos a foto da comunidade Rio das Pedras, um local com muita sujeira. E a gente vê que não tem como as pessoas morar, não tem condições adequadas para uma pessoa morar aqui. Mas tem muita gente obrigada a morar nesses locais, porque não tem outro lugar para sobreviver. Na página 21, temos aqui mais dois trechos de uma opinião de uma menina que vive em uma casa construída embaixo de um viaduto no estado de São Paulo. Tem muita gente que vai construir essas casas debaixo de viadutos, até com lonas, papel. Aqui vamos ver esse depoimento. Dá para andar, fazer várias coisas aqui, até jogar bola. Aqui não é um lugar ruim, mas eu tenho muita vontade de me mudar. Ela, apesar de morar embaixo de um viaduto, no local que não é adequado, ela ainda disse que dá para brincar, dá para andar, mas que tem vontade de mudar dali. E aqui é um depoimento de uma mulher que conseguiu uma moradia popular. Agora temos uma casa de verdade, diz emocionada a ajudante de lavanderia Jacinete, que junto com o marido e os 4 filhos mudaram-se para um apartamento do conjunto habitacional Santos. Aqui, um apartamento. Essa mulher que ela fala aqui, agora temos uma casa de verdade. Ela tinha uma casa construída debaixo de um viaduto e conseguiu uma vaga nesse apartamento, para um conjunto habitacional, que são casas construídas pelo governo para dar para as pessoas carentes, para as pessoas que não têm onde morar. Aí, sobre essa explicação, vocês voltem nessas páginas, façam a leitura novamente do conteúdo completo, leiam com atenção, não precisa ter pressa. E em seguida vocês respondem essas 2 questões da página 22. 2 questões na página 22. E de história, né, vamos ter questões desse livro de lição de casa. Ó, atenção, o livrinho de lição de casa, ele tá um nome aqui na capa. E o livro de história de lição de casa, ele vem junto com o de ciências e de geografia. Então, esse livrinho aqui tem uma lição de casa, aí tem ciências, história, geografia. Nesse livrinho, vocês vão abrir na página 23, que é a primeira página de história, ó. Tem história. Aí temos aqui a página 23. Vocês vão abrir essa página e resolver a página 23 e 24. Tá certo? Vamos resolver na página 23 e 24 do livro de lição de casa. Atenção para o livro, é fácil de saber a diferença. Quando tem o livro lição de casa, está lá na agenda livro lição de casa, está a página do livro aqui. Tá? Qualquer dúvida sobre a aula, vocês perguntam à tia. Um beijo e até a próxima aula.